de uma igreja que se reúne para orar ao Deus vivo e todo-poderoso. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, o Deus que nos ouve. Ele ouve as nossas orações e é também o Deus que responde às nossas orações. A igreja em Jerusalém, no texto que ora lemos, havia enfrentado e ainda não havia acabado uma perseguição que se instalou em Jerusalém, aonde foi fundada a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que após o martírio do diácono Estevão, iniciou-se essa perseguição contra a igreja. E muitos irmãos foram dispersos, indo para outras regiões da Judeia, Samaria, e irmãos que também foram para outras regiões do Império Romano. E indo, estavam anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora, quando chegamos ao capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a perseguição se instala direcionada à liderança da igreja em Jerusalém. Sabemos, à luz de Atos dos Apóstolos, que a liderança da igreja em Jerusalém estava sob os cuidados dos apóstolos do Senhor Jesus. E o rei Herodes é quem impetra esta perseguição contra a liderança. Herodes aqui é Agripa II, neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande é o Herodes que aparece em Mateus capítulo 2 e manda assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando, com esse propósito, matar o bebê Jesus. Mas os seus planos foram frustrados, porque Deus interviu na situação. Aleluia, glória a Deus. Mas Herodes Agripa consegue prender a Tiago, que é irmão de João. São os 2 filhos de Zebedeu, pescadores. E além de prendê-lo, a Bíblia diz que Herodes o executa à espada, ou seja, Tiago é decapitado por causa do Evangelho, por causa do seu testemunho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que isto agradou a comunidade judaica em Jerusalém, o sumo sacerdote, o sinédrio e os líderes religiosos, bem como o povo. Se alegraram pela execução de Tiago. E ele, observando que isso agradara ao povo, então consegue também prender a Pedro, irmão de André. Encerra-o na prisão, guardado por 4 grupos de 4 soldados, que intercalavam a guarnição de 3 em 3 horas. E o texto sagrado vai dizer que Pedro, logo no versículo 6, está algemado, tendo no interior da cela 2 soldados,
um de cada lado, e ele algemado a esses soldados. E 2 que ficavam na área externa, guardando a porta que ficava trancada. E Pedro estava ali. Herodes não tinha levado para julgamento, porque era o dia dos asmos, ou seja, era Páscoa. E não podia agir naquele momento por causa da tradição judaica. Mas, quando esta passasse, levaria Pedro a um julgamento que nós sabemos, com falsas testemunhas. E certamente seria condenado à morte e executado à semelhança de Tiago. Mas, como diz o texto sagrado, no versículo de número 5, enquanto Pedro estava na prisão, guardado pelos guardas, a igreja estava em oração incessante pela vida de Pedro. A primeira lição que eu quero trazer à igreja aqui é que nós todos estamos sujeitos a perseguições, a adversidades, a tribulações. Jesus disse isso, está em João capítulo 16, e o versículo 33, se não me falha a memória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Tiago foi executado. E aí nós podemos interrogar nesse momento, e às vezes o inimigo de nossas almas pode lançar estes questionamentos à nossa mente, ao nosso coração. Os irmãos da área 14 já me ouviram falar sobre esse texto, não é novidade. Está aqui o Ronaldo Cabral, mas a palavra de Deus é inesgotável, eu creio que o Senhor vai falar nessa noite também aos irmãos aqui presentes. Tiago foi preso, a igreja não orou por Tiago. Tiago foi executado, a igreja não orou por Tiago. Certamente que sim, igreja do Senhor, igreja querida. Tiago foi preso, julgado, sentenciado, executado. A igreja com certeza orou por ele. Só que nós devemos nos lembrar e jamais nos esquecer que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e Ele tem um propósito para cada vida segundo a sua soberania. O importante é que eu me submeta à vontade dEle. Se Ele quiser, como diz um hino, muito lindo a sua letra, se Ele quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser me curar, Ele continua sendo Deus, e bendito seja Deus eternamente. Se Ele quiser, aleluia, abrir a porta, Ele é Deus. Mas se a porta continuar fechada, Ele continua sendo Deus, e eu vou dar glória a Ele, porque Ele está no controle de todas as coisas. E quem está entendendo, louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus com a vida de Tiago era até ali, recolher o seu servo. Findou sua carreira. Foi o primeiro apóstolo martirizado na história da igreja. Mas Pedro está na prisão. Mas a igreja faz incessante oração por ele. Então, quando a adversidade chegar na tua vida, no teu lar, na tua família, antes de conversar com qualquer outra pessoa, dobra o teu joelho e apresenta a tua causa ao Deus vivo e todo-poderoso, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas diga para ele: seja feita não a minha, mas a tua vontade nesta causa. Eu quero que você olhe, por gentileza. Eu não li para não ficar uma leitura extensiva.
Mas o versículo de número 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Agora olhe para mim, por gentileza. A noite que antecedia o julgamento de Pedro, a noite que antecedia a sua sentença de morte, a noite que antecedia com certeza a sua execução. Pedro está no interior da prisão, algemado por 2 soldados e 2 guardando a porta. Mas o versículo 7 me informa que Pedro dormia. Como é possível alguém dormir, sabendo que no dia seguinte será levado a julgamento, sentenciado à morte, certamente executado, e dorme à noite no interior de uma prisão? Eu extraio aqui algumas lições. Primeira, dormia porque ele sabia a quem servia. Aquele que serve ao Deus vivo e todo-poderoso não se deixa vencer pelo desespero, pela angústia, pela falta de fé. Ele sabe de quem é e sabe a quem serve. Então estava dormindo porque sabia a quem servia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que é todo poderoso, ou para livrá-lo, ou para permitir a execução. Mas uma coisa ele tinha certeza: ou sendo liberto, ou sendo executado, ele estaria com Deus vivo e todo poderoso em sua gloriosa presença. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça de quem, aleluia, você pertence. Não se esqueça a quem você serve. O Deus de Pedro é o teu Deus, é o meu Deus. O Deus da igreja primitiva que orava incessantemente é o meu Deus, é o teu Deus. Ele é o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Bendito seja o seu nome para sempre. Segunda lição que eu extraio aqui: por que Pedro dormia? Dormia porque tinha a convicção de que estava no centro da vontade de Deus. Ele estava preso não porque cometeu um crime, infringiu a lei romana ou a lei em Jerusalém. Não, em hipótese alguma. Estava preso por causa do Evangelho. Estava preso por causa do testemunho de Jesus. Então ele sabia que estava ali, mas estava no centro da vontade de Deus. Eu estou preso porque estava pregando a Jesus Cristo ressuscitado, que vive para sempre. Então, quando você está no centro da vontade de Deus e tem conhecimento disso, você descansa nos braços do Todo-Poderoso. Aleluia. Nada pode roubar a sua paz, nada pode roubar a sua tranquilidade. Eu estou passando por isso, mas eu, ao examinar-me a mim mesmo, eu sei que eu estou servindo com fidelidade a Ele. Eu sei que eu estou obedecendo a sua palavra. Eu sei que eu estou fazendo a sua vontade. Então deixa, Ele está na condução de tudo em tua vida. Descansa e espera nele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Oh, aleluia. Quem pode levantar uma das suas mãos e glorificar a este Deus? Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Agora olhe, por gentileza. Como eu disse, não quis ler todo o texto para não ficar tão longo. O versículo de número 8. Ou melhor, o 7, perdão, o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo apartou dele. Resultados da oração incessante. Quem ora incessantemente, ora perseverando, não desiste de orar. E eu louvei a Deus quando a integração de senhoras cantou, confirmando aquilo que o Senhor tinha colocado em meu coração, falar sobre oração essa noite. O versículo 7 já nos mostra a resposta da oração. Eu vou repetir, a resposta da oração. A igreja estava orando incessantemente, versículo de número 5 de Atos 12. O céu estava ouvindo, aleluia, a oração. Aleluia, e Deus já havia determinado ao anjo: desce até onde está o meu servo Pedro. Resposta de oração. O anjo adentra, uma luz ilumina, os soldados estão paralisados. E o anjo diz a Pedro: levanta-te, Pedro. O anjo toca no lado de Pedro, e as algemas, olha aqui para mim, as algemas caem das mãos de Pedro. Resultados da oração incessante. Eu quero colocar em primeiro lugar, fazendo uma aplicação do texto. Há vidas aprisionadas. Quem sabe na sua família há vidas aprisionadas. Mas se você não desistir de orar por estas vidas, o Senhor vai quebrar as cadeias e elas serão libertas em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, eu estou pregando a palavra, recebe nesta noite em nome de Jesus. Não desista de orar pela libertação daqueles que estão aprisionados, seja pelos vícios, seja pelo pecado, seja por este mundo, seja pelo adversário de nossas almas. Jesus ainda liberta. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória, glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor,
em nosso meio. Bendito seja o seu nome. Você tem liberdade para adorá-lo, para glorificá-lo. Não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desista dos teus filhos, não desista dos teus pais, não desista do teu familiar. Não desista, não desista, não desista. Ore incessantemente. Jesus liberta e salva. Eu tenho 4 minutos. O texto ainda diz que Pedro se calça, se veste. Ele pensa que é uma visão, mas a porta se abre. Ele passa por 4 guardas. Passa outra guarda. Uma porta se abriu. Qual a primeira porta? Da cela. Chega no portão principal que dá para a cidade. O portão se abre automaticamente. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba no texto que o anjo não toca em corrente, o anjo não toca em porta da cela, o anjo não toca em portão. Aleluia, é um Deus vivo e todo poderoso que está quebrando a algema e que está abrindo porta. Quem recebe, quem entende nessa noite. O segundo resultado de oração incessante: portas se abrirão para você, portas se abrirão para a tua família. Se você acredite, levante uma dessas mãos, adore aquele que quebra cadeias, adore aquele que abre portas, porque para ele todas as coisas são possíveis. Resultados de oração incessante. Terceiro resultado, por gentileza, versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Terceiro resultado de oração incessante. Oh, aleluia. Oh, glória. Os planos do inimigo foram frustrados. O propósito do inimigo caiu por terra. O projeto do inimigo contra a vida de Pedro foi dilacerado. Pedro estava livre, louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro diz: reconheço por verdade que Deus enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. O inimigo vai se levantar, isso é fato, com seus projetos, com seus planos, com seus propósitos, contra a minha vida e a sua vida. Mas quem está no controle da nossa vida é Deus. E não importa, eu vou dizer isso aqui, e não importa quem ele use, pode ser a autoridade que for constituída neste mundo, ela é autoridade aqui, mas acima dela tem uma autoridade maior, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. É Ele que determina sobre a minha vida, é Ele que determina sobre a tua vida. O inimigo pode projetar, mas aqui não é frase de efeito de pregador, não. A última palavra é dele, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E quem recebe, quem entende nesta noite. Meu tempo acabou. E eu vou respeitar o tempo. Só dizendo uma última coisa.
É Deus que determina sobre a sua vida e a minha vida. E o inimigo vai ser envergonhado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu finalizo, agora eu vou terminar mesmo. Pedro disse assim: e o que esperava o povo judeu, Deus me livrou da sua expectativa. O que Pedro estava dizendo? O povo queria a minha morte, mas Deus não. O povo queria o meu fim, o fim do meu ministério, mas Deus não. Se Deus ainda tem planos, projetos e propósitos para a tua vida, ninguém vai tirar a tua vida, ninguém vai te abater, ninguém vai te destruir. Os planos dele serão frustrados, porque o de Deus para a tua vida jamais será frustrado. Hallelujah.